Concurseiros e concurseiras do Brasil! Eu sou a professora Vilma Mendes. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. E neste canal eu dou aulas de língua portuguesa para você que está batalhando para passar em alguma prova de concurso público, vestibular ou Enem. E nesta aula eu vou falar sobre uma palavrinha bem pequenininha, mas que causa uma enorme confusão nas nossas provas. Mas antes, como de costume, se você ainda não está inscrito no meu canal, já se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe este vídeo. Assim você me ajuda, enquanto eu ajudo você. Vamos falar então sobre essa palavrinha, também conhecida como a partícula C. Essa palavrinha tem várias funções na língua portuguesa. E eu vou explicar para vocês cada uma delas. Então, vamos juntos para aprendermos um pouquinho mais e você fechar mais algumas questões na sua prova. Sobre a partícula C, é importante que vocês conheçam as funções dessa partícula na gramática. Isso para você responder as questões sobre gramática na sua prova. Mas também é importante que você conheça o emprego dessa partícula para resolver as suas questões de compreensão e interpretação de texto. Isso mesmo, essa palavrinha tão pequenininha, ela auxilia na compreensão e na interpretação das questões de texto na sua prova. E a primeira função da partícula C é a função de partícula apassivadora, também conhecida como pronome apassivador. O próprio nome diz, a função é de apassivar. E nesse caso, a partícula C, chamada de pronome apassivador, tem a função de indicar a voz passiva do verbo. Ou seja, só vai ocorrer a partícula apassivadora quando o verbo estiver na voz passiva. Aí você me pergunta, o que é um verbo na voz passiva? Um verbo na voz passiva é quando o sujeito, ele recebe a ação do verbo. Então, dizemos que o verbo está na voz passiva. E esse pronome apassivador, ele vai indicar a voz passiva sintética do verbo. De qual verbo? Só vai ocorrer a partícula apassivadora quando os verbos forem transitivo direto. O que é um verbo transitivo direto? Aquele verbo que se liga ao seu complemento sem a necessidade de preposição. Ou quando o verbo for transitivo direto e indireto. Eu vou te dar um exemplo para ilustrar melhor. Veja só. Vendem-se apartamentos. Observe o verbo vender. Quem vende, vende algo. Perceba que esse verbo é um verbo transitivo direto. Sendo que apartamentos é o objeto direto. Essa partícula C, neste caso, está na função de partícula apassivadora. Observe que o verbo está na voz passiva sintética. Agora perceba que o verbo está concordando com o objeto. O objeto apartamentos está no plural e o verbo vender também está no plural. Porque quando o C é uma partícula apassivadora,
o verbo sempre irá concordar com o seu objeto. E perceba que é possível que você transforme essa construção que está na voz passiva sintética para a voz ativa. Veja só, na voz passiva sintética, vendem-se apartamentos. Na voz ativa, apartamentos são vendidos. Observe que nesse caso você consegue fazer essa transferência da voz passiva para a voz ativa. E desta forma você confirma que esse se trata-se de uma partícula apassivadora. E a segunda função da partícula se é a função de índice de indeterminação do sujeito. O próprio nome diz indeterminação do sujeito. Nesse caso, a partícula se, ela tem a função de mostrar que o sujeito é indeterminado. Se o sujeito é indeterminado, significa que o verbo irá permanecer na terceira pessoa do singular. Aqui eu abro um parênteses. Se quando o se é uma partícula apassivadora, o verbo precisa concordar com o seu objeto, quando o se é um índice de indeterminação do sujeito, o verbo não vai variar. O verbo vai permanecer na terceira pessoa do singular. Que verbo? Geralmente os verbos transitivos indiretos, que são aqueles que se ligam ao seu complemento por meio de uma preposição. E aqui eu já tenho mais uma dica. Quando o se for um índice de indeterminação do sujeito, sempre aparecerá depois dele uma preposição. Veja no exemplo. Precisa-se de contadores. Observe este verbo, precisa-se. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Perceba que trata-se de um verbo transitivo indireto. E de contadores é o objeto indireto. Observe que existe uma preposição entre o índice de indeterminação do sujeito e o objeto indireto. Essa é uma constatação que você pode fazer, uma dica que eu deixo para você. Quando aparece a preposição, significa que o verbo é transitivo indireto. E, portanto, esse se, ele não pode fazer a função de partícula apassivadora, mas a função dele é a função de índice de indeterminação do sujeito, sendo que o verbo ficará sempre na terceira pessoa do singular. Perceba que o complemento, o objeto indireto, está no plural, contadores, mas o verbo continua na terceira pessoa do singular. E a terceira função do se é a função de um pronome reflexivo. Neste caso, o pronome, a partícula se, está relacionada à voz do verbo, a voz reflexiva do verbo. O que é um verbo na voz reflexiva? É quando o sujeito, ele pratica e ao mesmo tempo ele recebe a ação do verbo. E a função dessa partícula se, como pronome reflexivo, é indicar que esse sujeito, ele está ao mesmo tempo praticando e recebendo a ação do verbo. Eu vou te dar um exemplo para ilustrar melhor. Veja só. Ele feriu-se com a faca. Observe que o sujeito dessa oração é o pronome pessoal ele. Perceba que o sujeito, ele praticou a ação de ferir.
mas ele também recebeu a ação de ferir. Por isso o pronome reflexivo, porque o pronome reflete que o sujeito praticou e ele mesmo recebeu a própria ação. Nesse caso, a dica que eu dou para você é substituir o pronome se pela construção si mesmo. Dessa forma, você confirma que esse se é sim um pronome reflexivo. Veja só, ele feriu-se com a faca. Esse se, pronome reflexivo. Ele feriu a si mesmo com a faca. Perceba que dá certinho essa substituição. Com isso, você comprova que esse se trata-se de um pronome reflexivo. Ainda dentro dessa questão da voz verbal, a partícula se também pode ser um pronome recíproco. Neste caso, a lógica é basicamente a mesma, quando o sujeito pratica e recebe ao mesmo tempo a ação do verbo. Só que neste caso, o sujeito é composto, ou seja, possui mais de 2 elementos. E esses elementos, eles praticam e recebem a ação do verbo ao mesmo tempo. Veja só no exemplo. Ana e José beijaram-se. Perceba que neste caso o sujeito é composto. Ana e José. E perceba que ambos tanto praticaram a ação de beijar quanto receberam a ação de beijar. E essa partícula se recebe o nome então de pronome recíproco. E a quarta função da palavrinha se é a função de conjunção. Eu já tenho aqui no canal uma aula na qual eu explico tudinho sobre conjunções. Existem vários tipos de conjunções na língua portuguesa. Se você não domina esse assunto, eu sugiro que você clique aqui no card e vá lá complementar os seus estudos. Quanto à partícula se, ela pode exercer a função de 2 conjunções. A função de conjunção subordinativa integrante e a função de conjunção condicional. Eu vou explicar nos exemplos para você entender melhor. Agora eu vou dar um exemplo para vocês no qual a partícula se exerce a função de conjunção subordinativa integrante. Analisei se os alunos aprenderam o conteúdo. Lembrem-se que a função das conjunções é unir 2 orações. Perceba no exemplo. Analisei é uma oração. Os alunos aprenderam o conteúdo é outra oração. E perceba que essa conjunção se está estabelecendo a ligação entre essas 2 orações, sendo a palavrinha analisei uma oração principal e os alunos aprenderam o conteúdo é a oração subordinada. E essa conjunção se está unindo essas 2 orações. Agora eu vou mostrar um caso em que a partícula se faz a função de uma conjunção condicional. Veja só. Se você estudar, passará no concurso. Observe essa partícula se. Ela tem a função de uma conjunção subordinativa condicional. Ela traz uma ideia de condição. Você pode substituir, por exemplo, essa partícula se, essa conjunção se, pela palavrinha caso. Perceba que vai dar certinha a substituição. Caso você estude, passará no concurso.
Se você fizer essa substituição, você comprova que esse se trata-se de uma conjunção, nesse caso subordinativa condicional, porque traz essa ideia de condição. E a quinta função da partícula se é a função de partícula de realce. O próprio nome já diz, essa partícula ela tem a função de realçar a mensagem e ela é dispensável no contexto. Eu vou te dar um exemplo para ilustrar melhor. Ela acabou de levantar-se. Perceba que nesse caso a partícula se ela é dispensável. Ela tem a função de destacar, de realçar o verbo intransitivo. Perceba que se você extrair essa partícula, a oração ela continuará tendo pleno sentido. Ela acabou de levantar. Agora, a partícula se ela vem realçar a mensagem. Ela acabou de levantar-se. E a sexta e última função da partícula se é a função de parte integrante do verbo. Isso mesmo. Neste caso, a função da partícula se é integrar o verbo. Aí vocês me perguntam, que verbo, professora? Os verbos que denotem os nossos sentimentos ou mudanças de estado. São chamados de verbos pronominais. Veja o exemplo. Ele arrependeu-se. Perceba que esse verbo arrepender, ele denota os nossos sentimentos. Poderia acontecer a mesma coisa em ele entristeceu-se, ele alegrou-se. São chamados de verbos pronominais, porque recebem um pronome para realçar o seu sentido que em geral denotam os nossos sentimentos. Essa foi então a nossa aula de hoje. Uma palavrinha tão pequenininha, mas que por vezes causam a maior confusão na nossa cabeça na hora de resolver as questões das nossas provas. Eu espero que dessa vez você tenha aprendido de uma vez por todas as funções da palavrinha se. Se você me acompanhou até aqui e não é inscrito, já se inscreva, já deixa o seu like. Se ficou com alguma dúvida sobre essa aula, deixe nos comentários. Comente também se você aprendeu, se você gostou e deixe aí a sua sugestão. Qual é o conteúdo que você quer ver neste canal que podem ajudar você nessa luta que é a busca por uma aprovação? Eu desejo para você todo o sucesso do mundo. Desejo que você obtenha logo a sua aprovação, mas que você haja com persistência e com coragem. Um abraço da professora Vilma Mendes e até a próxima aula.